Mateus, capítulo 14, começando do versículo 1 em diante. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegar lá à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, aceitando pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, se assustaram, dizendo: quem é esse fantasma? E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou e disse: tem bom ânimo, sou eu, e não temas. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vou contigo por cima dessas águas. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas sentindo o vento muito forte, Pedro teve medo e começou a afundar. Clamou dizendo: Senhor, Senhor, me salva. E logo Jesus olhou e segurou a sua mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, aleluia, acalmou o vento. Eita, glória a Deus, aleluia. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, é desse jeito. Quero dizer para você que Deus está acalmando o mar. Você vê que Deus testou Pedro. Você vê que Pedro não teve confiança. Ele não esperou a providência de Deus. Ele agiu a si próprio. Ele colocou a si próprio a sua dependência só. Não escutou o que Jesus estava falando. Vem Pedro, e começa a andar sobre essas águas. Esforça, Pedro, porque eu estou contigo nesse momento. O momento certo. Por que, missionária? Porque o momento certo era o momento de poder clamar a Ele, de andar sobre o mar, de vencer sobre as ondas, de acalmar o vento, de saber que Deus é Deus na hora da angústia, na hora que você acha que nada vai acontecer. O Senhor diz: anda sobre o mar, anda sobre as ondas. E o Senhor falou isso para Pedro e disse: Pedro, não fica desse jeito, se achando que nada vai acontecer. Muitas vezes nós, aleluia, esquecemos quem está no controle é Deus. Nós ficamos sem disposição para vencer por causa de alguma afronta. Mas o Senhor dizia para Pedro: Pedro, tenha paciência. Coloque a tua experiência e ande na esperança de chegar até a mim, Pedro. Não são as diversidades que vão te parar, Pedro. Não são apenas palavras que vão interceder o teu coração, Pedro. O plano de Deus era mostrar para Pedro que ele tinha que prosseguir, porque tinha propósito naquilo que Deus queria fazer na vida de Pedro. E Pedro não entendia. Pedro não estava entendendo. Muitas vezes Deus permite certas coisas em situações de adversidade para que a nossa fé e a nossa confiança seja provada. Crendo que Jesus jamais vai atrapalhar e Ele vai sempre entrar em favor de dependência na circunstância ou na situação. Deus quer te usar. E Deus queria usar Pedro.
Pedro na hora das lutas. Que luta é essa, missionário? Na hora que Jesus olhou para ele e disse: Pedro, vem. Não olhe para a onda. Não olhe para o mar. Essas lutas vão te aperfeiçoar. Não pense que às vezes a adversidade vem apenas para te dar sofrimento. Não. É claro que as aflições acontecem, mas o Senhor está sempre ao teu lado. Permite algumas coisas, mas o Senhor diz para ti: eu tenho propósito naquilo que eu quero fazer. Então avança, Pedro. Avança, Pedro, na hora certa, no novo tempo. Avança, Pedro, independente da circunstância que for, ou das ondas, ou do mar, ou do vento. O Senhor está dizendo: Pedro, avança. Vem para frente, não olha para trás, porque se tu olhar para trás, tu não vai conseguir buscar o mais de mim, o mais de Deus. Eu te guardo, Pedro. Eu te protejo, Pedro, porque eu sei que eu sou o Deus que posso te levantar na hora certa. E ali Pedro estava confiando nas palavras de Jesus. Mas quando Pedro começou a andar, e viu que o mar era profundo, mais fundo, Pedro começou a ficar com medo. Pedro não estava entendendo. Pedro começou a afundar. Pedro começou a se sentir pequeno. Oh, Jesus maravilhoso!